Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Pode Estar, um podcast que é feito para você que, como eu sempre digo, né? Você pode estar bem, pode estar mal, mas não pode estar sem você. E hoje, gente, a gente tem aqui uma convidada que transmite tantas emoções, que ela interfere na vida das pessoas realmente, porque ela é uma dubladora, ela é uma artista, uma produtora, uma bailarina. Olha, é múltiplo aqui hoje a nossa conversa e eu tô muito feliz, né? Que ela pôde, na agenda dela, encaixar, estar aqui com a gente. Mas é a Aline que vai estar apresentando muito mais para vocês aí. Mas eu já vou me apresentando também. Que eu sou a Claudiane Quaglia, sou psicóloga, neuropsicóloga, gerontóloga e diretora da Clínica Psec. E estou aqui juntamente com a Aline Marcelino, né? Que, como eu sempre digo, duas psicólogas e muitas perguntas. É isso aí, gente. Obrigada, brigadão por estar aí recebendo a gente na sua casa, no seu celular, onde quer que você esteja nos vendo. É um prazer enorme poder manter esse contato, conversa, levar tanto conhecimento para vocês. Bom, eu sou a Aline Marcelino, sou psicóloga clínica, psicóloga criminal, eu sou assistente técnica, trabalho aí mais na área de violência doméstica, atuei na Delegacia da Mulher. E hoje, assim, é um prazer enorme falar com uma mulher incrível que tem multifunções. Ai, como várias de nós, né? Não sei. Mas os homens também conseguem, tá? Fiquem tranquilos, não é só as mulheres que conseguem. Bom, hoje nós estamos aqui com uma. Ela é incrível, gente, ó. Ela é atriz, bailarina, dubladora, produtora. Ela faz. Gente, se vocês fossem ver aqui tanta coisa que ela faz, eu fiquei perdida aqui nos papéis. E é muito, muito legal ver assim. Eu tô virando aqui porque é assim, é tanta coisa legal que aqui, ó, só para vocês terem noção de como ela tem Bagagem. bagagem, é. Gente, eu tô com a Daiane. Daiane, muito obrigada. Daiane Seja Giraldi, muito que coisa boa! bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Tô emocionada, lisonjeada e ansiosa. Vamos lá. Ai, que bom. Gente, assim, foi assim, agenda da Daiane, para vocês entenderem, para a gente conseguir ter ela hoje aqui, olha, foi um rebuliço, porque com tantas funções, e funções que são, não digo emergenciais, mas tem que estar no momento realizando, né, o seu trabalho. E aí, Daiane, eu já queria começar perguntando para você assim, como que surgiu a ideia, né, de entrar nesse mundo artístico, eu posso dizer assim, que é o combo, né, da questão de ser bailarina, de ser atriz, de ser produtora, de ser dubladora. Como que começou isso a tua história? É uma coisa vai levando a outra, né? Eu iniciei com balé clássico, eu tinha por volta de 4, 5 anos. Então, a minha mãe que fala até hoje que eu com 1, 2 anos, eu não aprendi a andar, eu aprendi a dançar Olha! antes de andar. Então, desde criança eu gostei muito disso, de atuação, de dança, fazia teatrinho em casa, coreografias, com as amigas, com as primas, enfim. E aí, com 5 anos, eu entrei no balé clássico e daí deslanchamos. Aí me formei no balé, depois eu conheci a dança de salão. E aí eu fui trabalhar com o Jaime Arocha. Fiquei Olha! um bom tempo lá no Rio, estudei com ele, me formei professora de dança de salão, então dei anos, dei aula de dança, fiz apresentações, shows. Quando eu me formei no colégio, porque tudo isso foi antes de formar no colégio, Sim, tá? sim. Nossa, Desde cedo, novinha, então, muitas coisas, né? Ela tava falando, tava pensando, com que idade será que ela foi tudo isso? Aí quando eu terminei o colégio, eu decidi que iria estudar artes cênicas. Uhum. Que era uma coisa que eu sempre tive vontade também, né? Conhecer esse mundo do teatro, do cinema, até mesmo da TV, embora nunca tenha sido o meu foco. Uhum. Eu sempre gostei mais do teatro, daquele contato direto com o público. Sim. Mas a gente aprende um pouquinho de tudo, né? Aí entrei para artes cênicas, estudei. E daí começamos. Comecei com espetáculos de teatro, fiz espetáculos em diversos teatros, em várias cidades, viajei Brasil inteiro, Olha! com musicais, dançando, atuando. E fomos aí, fomos curtindo, fomos aproveitando bastante. Uhum. Com essa questão da pandemia, né, caiu bastante, principalmente, eu falo que a
a área de entretenimento foi a que mais sofreu com a pandemia. Foi a primeira coisa que parou, então foi a primeira coisa que as pessoas cortaram da vida. Então a gente não vai no cinema, a gente não vai fazer uma festa de aniversário, a gente não vai num show, a gente não vai num teatro. E foi a última a voltar. Não, porque a gente precisa de roupa, a gente Sim. precisa de comida, mas ir no cinema a gente pode ir outra hora. Uhum. Então isso foi uma coisa que dificultou muito a nossa vida. Então, eu falo que eu fui a primeira a parar e a última a voltar. E até hoje, eu sinto que ainda não estamos 100% no normal. Tá. Sério? Sério, eu ainda sinto, assim, um déficit bem, bem doloroso, assim, dentro da área. Uhum. Nesse meio tempo, foi quando eu falei, bom, já que na frente tá um pouco mais complicado, então vamos tentar atrás, que é uma coisa que eu também sempre gostei muito, dessa parte de produção. Então, mesmo atuando, mesmo como atriz ou como dançarina, eu sempre dava meus pitaquinhos, assim, na produção, ajudava, sempre contribuía, uma coisa que eu sempre gostei. E aí foi quando eu, de fato, comecei a entrar mesmo, a estudar mais sobre produção. Quando voltou, eu já voltei mais para esse lado da produção. Produzir espetáculos, shows, eventos, enfim, por aí Uhum. vai. A dublagem entrou na minha vida como um susto. Olha, susto. Um susto. Tá, conta melhor. Entendi esse É, susto. uma surpresa muito agradável. Tá. Há alguns anos, eu diria, sei lá, uns 7 anos atrás, um ex-coordenador meu, que era pastor, Uhum. estava montando ele era coordenador artístico, né? Ele estava montando um espetáculo na igreja, com um grupo de jovens da igreja dele. Só que como ninguém era ator, ninguém era atriz, era todo mundo ali. Então, o que ele decidiu? Ao invés das pessoas darem o texto, falarem, ele falou, vou fazer gravado. Então, vou gravar o texto, aí as pessoas vão só dublando, fingindo que estão falando o texto. É mais fácil porque eles não vão conseguir decorar, trazer o sentimento que ele precisava, ainda mais por ser histórias bíblicas e tal. Uhum. E aí eu tenho um amigo, que é um dos meus melhores amigos, o Danilo Diniz. Ele é dublador, diretor, desde criança. Inclusive, atualmente, ele tá dublando Pokémon, que eu amo Olha também. que coisa boa. Eu amo Pokémon e ele tá também, ele ama, tá dublando. Então, assim, é um sonho realizado pra ele e Uhum. pra mim também, né? Ver meu amigo chegar onde ele sempre quis. E aí ele me chamou pra fazer essa gravação, essa locução, essa dublagem, não sei Uhum. nem como chamar esse trabalho. E eu fiz, e ficou muito legal até. Sou uma pessoa que me julgo bastante, me critico bastante. Ainda Né, bem que já faz psicólogas. terapia, né? Psicóloga. Miriam. A Miriam sabe bem disso. Até que eu gostei do trabalho, achei interessante. Mas é como eu falei, logo em seguida entrou a pandemia, a gente meio que parou com isso. Aí, uns 3 anos atrás, né, logo que cessou essa bagunça toda, ele me convidou, ele começou a assumir a direção de algumas dublagens e ele me chamou para fazer algumas pontas, vozerio, que a gente chama, né? Vozes adicionais, que nada mais é do que a secretária atendendo um telefone, a empregada, sei lá, garçonete número 3, o moço do estacionamento, Sim. aquelas vozezinhas que vão entrando durante uma série, um filme, essas Tá. coisas. E esse, na verdade, é o início de todo dublador. Sim. Então, Uhum. todo dublador, ele inicia com vozerio, que é aquela confusão. Ah, corre, todo mundo correndo. Aquela gritaria. Como se fosse Olha, que figurante, interessante. né? Isso, figurantes, exatamente. Figurantes da dublagem. Sim. Então, a gente inicia assim, como figurantes da dublagem, que é chamado vozerio e vozes adicionais, que são aquelas pontinhas, né? Uma pessoinha que faz um comentário aqui, você tá na feira, alguém fala, ai, me vê 3 dúzias de banana, 5 tomates. Então, a gente começou dessa forma. Tá. Uhum. Aos pouquinhos, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que no início desse ano,
Eu lancei um filme onde eu tive uma personagem fixa. Olha, que legal. Então foi minha primeira personagem fixa mesmo que eu fiz do início ao fim, ela. no Conta pra filme. gente quem é, pode contar? Já posso, agora eu já Ah, posso. Agora já pode. Primeira mão, olha que coisa boa. Agora já pode. Foi um filme, foi criado pela HBO, né? Tá no streamer da HBO, que hoje chama-se Max. Aham. A minha teoria da popularidade. Uhum. Então, assim, é um filme voltado mais para adolescente, é um filme até bem sessão da tarde, sabe Ah. aquele gostosinho que a coisa gente não boa. precisa Eu pensar? assisti. Também quero assistir. É, que eu tá, gosto da anotei. Não é aqueles filmes que a gente precisa ficar pensando. Não, é aquele para relaxar, sessão da tarde, gostosinho. Foi bem, bem gostosinho mesmo. E aí eu faço a Kimby, que é uma das adolescentes, né, da trama. E foi bem legal e foi um presente, assim, gigantesco. Foi muito interessante. Foi a primeira vez, então, que eu vi que eu senti, né? Uhum. Essa crescente de uma personagem, de saber Sim. no momento X ela tá desse jeito, ela tem que falar assim, no momento Y ela já mudou, que é aquela coisa de você realmente trazer a emoção. Uhum. Pode falar no Não, que primeiro. às vezes durante um vozerio, que durante uma voz adicional, a gente não consegue expressar Sim. tanto, né? Uhum. E falando nisso, né? Porque aí quando você tá interpretando um papel longo assim, justamente você tem que levar a emoção através da voz. Se ela tá Sim. triste, você não pode falar que nem se estivesse lendo, né? Justo. Você chega a sentir a emoção. Como que é isso? Você falou, não, agora ela tá triste, eu tenho que Acho que é uma sentir dúvida, né? triste. Ah, não tá muito feliz, eu tenho que demonstrar. E acaba afetando os teus próprios sentimentos? Eu falei que por isso que a dublagem foi um susto. Porque eu, como atriz, como bailarina, então a gente tem todo um estudo antes, né? Então tem Uhum. todo um laboratório. Então você vai interpretar um personagem que ele é extremamente agressivo. Então você estuda como que é essa agressividade, existem laboratórios, existem como que ele fala, como que ele pensa, como que ele olha, como que ele reage, como que ele diz. Agora, como você fazer tudo isso só com a voz? E detalhe, você não tem como saber antes. Uhum. Porque como são produtos que não foram lançados, são produtos, então, sigilosos, Sim. até pra gente não chega da forma que chega na TV, que chega no cinema. Então, às vezes, a gente nem vê a imagem. Às vezes, a gente tem só o som, tem só o texto. Nossa. Ou então tem a imagem, mas a imagem tá com várias marcas d'água, vários cortes, várias coisas, exatamente para não vazar, para não Uhum. ter problema de cópias, de coisas ilegais, né? Que a gente sabe, Uhum. principalmente aqui no Brasil, o pessoal gosta bastante Sim. disso. Nossa, mas eu pensei que você tinha a visão ali da cena passando, né? Uhum. Até, vamos supor, uma adolescente. Ah, ela tá irritada, ela ficou chateada, e a voz muda realmente. Ah, não gosto. Você não vê, então, Ó, essa tem cena. casos que tem. Ó, por Aham. exemplo, nesse filme eu tinha, em especial nesse filme eu tinha. Então, eu tinha a cena original do filme, ela falando em inglês, né? Então, a gente conseguia ouvir, né? Ter essas nuances que ela fazia na voz, na reação. Porém, eu não tinha tempo de estudar. Eu tava ali, o diretor falava, passava. Eu assistia, pode gravar? Pode. E aí eu já Nossa. tinha que falar. Realmente é um susto. É um susto. Mas Uhum. você vai só o seu personagem, você vai interagindo. Então, tem seu parceiro que tá interagindo, as meninas que estão. Ou você faz sozinha só o teu personagem? Então, existem vários tipos de estúdio, vários tipos de dublagem. Existem sim estúdios, né? Em que eles colocam vários dubladores interpretando vários personagens, principalmente quando se trata de voz original. Voz original que é uma coisa um pouquinho diferente, que é você dar sua voz realmente pro personagem. Então, um desenho animado. Uhum. Um desenho que a gente está criando aqui no Brasil. Então, você vai dar a sua voz, vai ser a voz original do desenho. Então, esse desenho vai para vários outros países e vão dublar em outros países. Então, toda aquela concepção é criada ali por você, Tá. entendeu? Que é a voz original. Então, você Uhum. criou, a voz dela é essa, não vai mudar. Os outros dubladores vão trabalhar em cima do que você fez, entendeu? Entendi. Uhum. Então, nesse caso, normalmente, eles colocam os outros personagens juntos para ter aquela troca, para ter aquelas reações mais naturais. Tá.
Quando trata-se da dublagem em geral mesmo, já veio pronto, é só você, vai lá. É a sua voz agora para traduzir o que o ator, a atriz americano, ou seja, né, de qual país for, está dizendo ali na hora. Então, você tem que ouvir, entender mais ou menos a lógica da cena. Bom, nessa cena tá acontecendo isso, isso e isso. Isso normalmente os diretores explicam antes, né? Então, ó, você tem que entender, tá acontecendo isso, isso, isso na cena. Você tá nervosa porque você brigou com seu namorado. Então, você tem que dar esse texto aqui, que tá aqui no papel. E aí, você lê o texto e fala... E além de tudo, tem que encaixar o que você diz com a boca do personagem. Tem o sync. Claro que temos técnicos maravilhosos, viu, Rodrigo? Temos técnicos também maravilhosos, né, na dublagem, que ajuda a gente, às vezes, a encaixar o sync, dar uma arrastadinha, dar uma esticadinha. Mas é claro que a gente tem que fazer a maior parte. Então, além de dar o texto, colocar o sentimento, entender tudo o que tá acontecendo, você ainda tem que sincar com a boca do ator. Sim. Então, é um susto? É um susto, mas é uma delícia. Então, Nossa, é trabalhoso, né? Meu Deus do céu. o pessoal acha que é fácil, o pessoal chega lá e fala, não, fala que é assim, sabe? Não, gente, é um trabalho seríssimo. Não é para qualquer um, então você precisa estudar. Então, hoje em dia, existem cursos de formação de dublagem em diversas faculdades, escolas, estúdios de dublagem. No meu caso, eu sou atriz formada, tenho DRT e tal, então... O DRT de ator já basta, né? Para você atuar como dublador, porque você já tem esse treinamento, essa carga de carregar emoções. Sim. Em falas, enfim. Mas hoje em dia já existe também DRT especial para dubladores, para trabalhar exatamente com isso. É um trabalho muito, muito, muito sério e muito delicado. Parece fácil, parece que é brincadeira, mas não é. Não, eu não vejo, porque assim... Não parece que é fácil nada. Eu acho assim... Nossa, gente, é muito bom ter a Daiane aqui para mostrar esse outro lado, né? Porque são situações assim, já vi cenas muitas vezes que a dublagem não tá coerente com a fala, e isso eu vejo que as pessoas tendem a olhar muito, né? Talvez as coisas mais antigas lá atrás, né? A pessoa tá falando e vem a dublagem totalmente diferente, né? Eu vou falar um pouco das novelas mexicanas, que a gente vê diferente, daquelas coisas diferentonas, né? Ali a gente consegue identificar. Mas assim, também aquela ideia, você tem a sua voz original, mas vamos supor que precise fazer uma outra situação. Uma senhora, uma idosa, você também tem essa ideia de fazer um trato vocal para interpretar uma pessoa que não é a sua voz, tem que ter uma outra, como é que funciona isso? Quando é um personagem completo, um personagem grande, né? Normalmente o diretor busca alguém que já tem esse timbre, que já consegue alcançar com mais facilidade. Mas já aconteceu comigo, por exemplo, de fazer algumas vozes adicionais. Foi até não é mangá, como que chama? Anime? Anime. Foi até em um anime que eu gravei. E naquele anime tinha uma cena que aparecia uma senhora, que era como se fosse uma bruxa, sabe? Ela tinha uma bola de cristal e ela falava como se fosse uma previsão, assim, muito ruim pro personagem. Então, ela tinha aquela voz mesmo de bruxa da Branca de Neve, sabe? Então, ele falou, amiga, eu sei que não tem nada a ver com você. Você, apesar da idade, tem esse lado, essa voz mais infantilizada, esse jeito mais... Se vira! Oi. Tá, e aí? Amigos são pra essas coisas, não é mesmo? Tá na tua mão, chupa essa manga. Chupa essa manga. Aí eu falei, vamos lá. E foi super divertido, que a gente brinca, faz... cuidado, sabe? Você dá aquela brincadeira e tal. Foi engraçado, a gente fez alguns testes até o que ele de fato utilizou na série. Sim. Mas... isso também é uma coisa importante. Você tem que ter uma versatilidade. Não adianta você falar, eu quero ser dublador. Ai, tudo bem, quero ser dublador. Então, vamos lá. Oi, tudo bom? Eu me chamo Daiane. Agora, eu preciso que você fale como uma criança. Oi, tudo bem? Eu me chamo Daiane. Não, você tem que, sei lá, brincar, né?
eu sou uma criança, eu sou uma menina. Então você tem que ter Ai, essas que nuances. Nada de ver isso, porque a gente só vê na televisão. Eu quero pedir desculpa primeiro, porque esse tempo seco, essa ar-condicionado, essas coisas, eu estou com um problema sério vocal. Então, Imagina se não, quando não tá Não, com problema, é. meu Deus do céu. inclusive, né? semana passada perdi uma escala porque eu estava falhando a Ai. voz. Então, essa semana eu estou com um trabalho pesado de hidratação. Então, muita água, alguns gargarejos com alguns produtos, fono, exercícios, nebulização, assim, sabe? Uhum. Tudo aquilo que você pode imaginar, eu tô fazendo, porque semana que vem temos que Tem, gravar Não dá, né? Sim. e tem que estar 100%. Então, É, tipo, eu falo, não posso ficar doente, porque se eu ficar doente eu no trabalho eu não recebo, É. né? e o pior, além de não trabalhar, não receber, a gente atrasa todo um Tudo projeto. É, no seu Sim. caso, sim. É verdade. Então, é bem complexo. Ô, Daiane, essa semana eu tava assistindo. Acho que não tem problema falar aqui o nome do filme. Tava assistindo Vingadores, não, é Wolverine. Uhum. Certo. E eu acho que assim, a voz do Wolverine não, dublada, não combina com ele. Porque ele é novo. E a voz é do Odin, né? Então, é isso que eu ia falar, que eu até contei com a Ela Pracal. cantou pro meu Odin, né? Aí eu falava, não, mas é voz de velho, voz de velho. Aí meu filho falou, é a voz do Odin. Eu falei, é verdade, é a voz do Odin. O Odin é o pai do Thor, né? Sim. Então, um senhor. Então, eu falei assim, não combina. E aí, como a gente identifica também certas vozes que é de tal pessoa. Acontece muito lá em casa. Eu assistindo uma série, meu filho outra. Tá, aí ele tá lá. Ah, o que não sei o que. Eu falei, o que você tá assistindo a minha série? A gente brinca, né? Você que tá assistindo a minha. Porque a voz, Porque a voz é a mesma. A voz os o mesmos dublador é o mesmo, dubladores, né? Mas como identifica? Você ouve, você fala, não, é a voz do fulano, né? Você já parou pra pensar nisso? Isso acontece bastante. Então, nós temos alguns dubladores aqui no Brasil que são extremamente bem conceituados, famosos, que é aqueles que fazem, né, os trabalhos mais importantes, assim, que não tem como, assim, eles são ícones, né, na nossa vida, assim. Inclusive, serve até como inspiração. Essa história de falar, porque eu senti que a voz não combinou com o personagem. Isso é uma escolha, normalmente, do estúdio, do diretor, da própria empresa que criou o filme. Falar, não, acho que para esse, né, a americana lá que veio, que fez Wolverine, a Disney, não sei. Então, a gente precisa que... não, essa voz aqui eu aprovei. Uhum. Então, é uma coisa pessoal, entendeu? Eu falei, a gente sempre busca uma voz que tenha a ver com a característica do personagem, porém, existem aí uma indústria inteira em volta que vai palpitar, que vai escolher, inclusive até nas traduções, que às vezes você vê um texto em inglês, assiste um filme em inglês Sim. e você assiste ele dublado, você fala, Sim. não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E quando você assiste dublado com legenda também? Pior tá ainda, falando porque uma são coisa escrita outra. 3 textos E muda diferentes. muito. Às vezes muda muito. Muda pelo seguinte, às vezes quando vem as traduções, aí para o português acaba perdendo um pouco o sentido, Uhum. né? São idiomas bem diferentes, então perde às vezes um pouco o sentido da frase, a gente já dá aquela consertada, né? E aí na hora da dublagem o que acontece? Não sinca. Aí você vai falar, como que você vai falar? Oi, boa tarde, meu nome é Daiane, se ele só falou boa tarde Tá. na voz original. Então você tem que dar aquele Uhum. jeitinho brasileiro, assim. Não, então ao invés de você falar a palavra X, fala a palavra Y, que é menor, encaixa melhor na boca. De repente a boca tá fazendo um O e você dá uma palavra com A, entendeu? Então existe todo esse Nossa. cuidado também. Quantos detalhes, Detalhes, né? Meu Deus do céu. Minuciosos. E assim, Daiane, o tempo de gravação, eu fiquei pensando assim, para, volta, é cansativo, até para as pessoas entenderem assim, não, dublador trabalha 8 horas por dia bonitinho e vai embora. Não, tem que revisar. Como que é a rotina, né, nesse sentido? Nós trabalhamos por escala, né? Cada escala, então, tem uma quantidade de anéis, que a gente chama, que os anéis são os trechos, né? As frases que você precisa dublar.
E existe... Normalmente você é chamado e fala assim, eu tenho uma escala para você de 40 minutos, você vai fazer lá 4 anéis. Às vezes você tem uma escala de 1 hora, você vai fazer 7 anéis. Então depende do projeto. Para esses dubladores aí, que são ricos, né? Que já venceram na vida, já tiveram que fazer, às vezes, horas e horas de dublagem. Sim. Entendeu? No meu caso, eu tô começando ainda é uma coisa nova para mim. Eu tenho algumas escalas. Então, essa semana eu tenho uma escala de 1 hora. Então, eu vou lá, vou fazer algumas dublagens, às vezes mais de um programa diferente, entendeu? Às vezes, em um, eu vou fazer um personagem, no outro, só um vozerio, só pra sujar. Quando a gente fala sujar, é aquela coisa de... Aquela gritaria, todo mundo correndo. Socorro! Aquela falação por trás. Então, e aí a gente monta, então, essas escalas, né? Com esses anéis. E aí eu fico pensando uma coisa. Você acha que você tem que se identificar com o personagem de alguma maneira? Ou pode ser assim, qualquer um? Não dá Não tempo, dá. amiga. Porque a gente não sabe. Eu, por exemplo, eu nunca sei o que eu vou gravar. Tá, não. Você Do nada, pega ali. você vai fazer isso. Simplesmente a pessoa, a secretária, alguém lá do estúdio me liga e fala, Daiane, temos uma escala terça-feira às 8 horas da noite, uma escala de 1 hora, você pode? Aí eu falo, posso. Aí eu chego na dubladora, aí eu vou saber o que eles eu não te vou mandam Não antes te mandam nada. Não, não Que pode. divertido. Representa muito bem mesmo, né? O susto. É um susto. Entendeu? E Do susto. errar palavras, tem que pegar rápido ali toda a situação. Acontece. Às vezes nomes, né? Que é muito Sim. difícil, com os nomes americanos pra gente. E aí, errou, volta. Não ficou bom. O técnico fala, volta. Às vezes você faz um pá no microfone. Não, deu um buff, volta. Às vezes batia pulseira na mesa, volta. E aí, então, cada coisinha a gente tem que voltar e refazer. Tá. Entendeu? Então, acontece com bastante frequência. Às vezes você deu uma fala, a fala tava na intenção, tava no sentimento, mas você falou muito rápido. Então Tá. não coube no sync. Aí você fala, não, fala a mesma coisa, desse jeito, mas um pouco mais lento. Entendeu? Então existe todo. Eu falo, é difícil pro dublador? É difícil. Mas eu acho muito mais difícil pro diretor. Porque ele tá ali do outro lado do vidro, ouvindo tudo isso. E na hora ele já tem que estar ouvindo, tá pensando, falando, não, eu tenho que trocar essa palavra por essa. Não, porque não combinou, porque não sei o quê. Sem contar que antes ele tem que pensar quem são as pessoas para cada personagem, né? Que ele acha que a voz vai alcançar, que vai funcionar, que vai fazer sentido, né? Então eu falo, é bem trabalhoso. Nossa, bem eu penso no trabalhoso. cérebro desse povo, como que fica, meu Deus do céu. E assim, Daiane, você, né, a Daiane quando sai, escutar você quando tá vendo um filme, uma dublagem, enfim, assim, olha, minha voz tá lá. Certo. Como que é pra você também? Aí eu fico pensando, né? Um ator lá que tá no filme, muito reconhecido, vamos pensar o Wolverine ali, mas tem uma pessoa que fez aquela voz. E aquela pessoa não tem essa notoriedade do ator. Você fica meio, não digo escondido, né? Porque a voz mas ninguém sabe quem é a pessoa. Como que é lidar com isso, com o aparente e oculto, vamos assim dizer? A tua Entendi. voz que é aparente, mas na verdade, quem é a Daiane ninguém vê, Quem né? está por trás daquela Isso. voz, né? Questão emocional, como é que funciona? Então. Aqui no Brasil, uma coisa que eu acho muito legal é que a dublagem aqui no Brasil é muito bem conceituada, é super bem reconhecida. Então, muitos, e quando eu digo muitos, são muitos mesmo, atores americanos, mexicanos, enfim, que têm as suas vozes dubladas por brasileiros, eles gostam muito e já tiveram vários que deram entrevistas falando exatamente sobre isso. Nossa, eu amo a minha voz no Brasil, a minha dublagem no Brasil é incrível. Olha! Aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito legal que é uma liberdade de às vezes colocar coisas muito nossas, assim, alguns palavreados, algumas coisas assim, bem nossas, assim, ai, seu chato de galocha. Que você não vai falar isso nunca nos Estados Unidos. Mas que a gente consegue por aqui e funciona. E que, por incrível que pareça, o pessoal lá de fora gosta muito. Então, a nossa dublagem é bem conceituada nesse sentido. Então,
os dubladores mais famosos, né? Os mais experientes, eles até têm esse reconhecimento Tá. dos atores originais. Quanto a ser a voz por trás daquele personagem, já está implícito no trabalho. Eu sou dubladora, eu sou uma artista de voz, Tá. entendeu? Já é uma escolha Já sua. é uma escolha minha. Uhum. Então, se aquilo vai me fazer bem para minha carreira ou não, foi uma escolha minha. Então, eu, Daiane, escolhi ser uma atriz de voz. Uhum. Como a gente tem atriz de corpo, que são só aquelas pessoas que só mostram o corpo, que Mão. Uhum. entendeu? Eu sou uma atriz de voz, eu sou uma artista de voz. Então, já está implícito que eu estou ali para quê? Para doar a minha voz para aquele trabalho. E vai ser isso. Se você assistir o filme e reconhecer minha voz, para mim é lindo. Eu falo, poxa, que legal que você viu que era eu. Ao mesmo tempo, eu posso falar, poxa, não era para ela descobrir que era eu, porque a ideia era outra. Então, tudo tem seu pró, seu contra, assim, né? Uhum. Mim, assim, Daiane, me ouvir, me ver, eu sempre tive uma questão, mas aí é minha pessoal, Miriam está trabalhando bastante nisso, que é aquela aceitação mesmo da cobrança, do perfeccionismo, da gente achar que a gente nunca tá bom o suficiente. Uhum. Então, eu particularmente não gosto. Às vezes eu não gosto. Então, eu fiz um espetáculo, foi filmado, eu não assisto, porque eu não quero me ver embora. Ah, não, você tem que ver para você ver Sim. onde você errou, o que você precisa melhorar, que não sei o quê. Às vezes eu assisto meio forçado. Mas, na verdade, também mudar o olhar, né? Porque em vez de você assistir para ver o que você errou, o que você tem que melhorar, mas ver o que você acertou, Também, né? que- Porque só olha para ver, não, tem que ver, Sim. ver defeito. Não, ver É. o que é bom. Esse Porque é o aí, nosso talvez, erro. você consiga, assim, assistir seus espetáculos, assistir suas Exatamente. produções. Exato. Porque você tá vendo que acertou. Isso é porque tá se achando, não. Isso é Esse porque é um- tem que ser assim. É um comentário que eu ouvi da Mira, inclusive, né? Uhum. Por que que você se preocupa com uma crítica, sendo que há 3 anos atrás, sendo que você recebe 10 elogios todos os Sim. dias? Aham. E, infelizmente, nós somos assim, né? A gente se preocupa mais com uma crítica do que com... Dá Vários mais importância elogios, para a crítica do que para os elogios. Uhum. E eu, então, como uma pessoa extremamente autocrítica, tenho essa dificuldade. Tanto que esse filme mesmo, eu não vi todas as cenas dele. Eu não consegui assistir o filme inteiro, eu vi algumas. Tá. E aí eu tive feedback de algumas pessoas, né? Que me disseram, nossa, ficou muito legal tal parte, tal parte. Mas aí foi uma coisa assim, mais de direção, de repente de edição. Enfim, cada um deu o seu palpite, cada um tem a sua opinião. Graças a Deus, os meus feedbacks foram bem positivos. Que bom. Uhum. Fiquei bem feliz. E também a gente tem que ouvir, parar e prestar atenção quem tá dando opinião. Sim, sim. Porque às vezes assim, alguém que eu sei que Ou que tem não conhece dorzinha de nada, cotovelo, né? ou Pode que não ser. conhece nada sobre o assunto, tá falando, eu acho que isso. Tá, mas eu gosto assim. Né? Não, mas eu prefiro assim, eu não sou assim. Né? Tem que falar mais rápido, sei lá. Mas eu não sou uma pessoa que sai falando blá, 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 atrapalhado, Aham. né? Então, atropelado. Então, eu falo devagar. Então, talvez, né? Não tô dando isso como exemplo, mas para a pessoa seria melhor, mas para você não. Ter essa autoconfiança, né? Tipo, o quanto que é importante, eu vejo que isso na tua carreira, né? Como dubladora, como atriz, autoconfiança é algo que tem que ser trabalhado diariamente. Muito, muito. Aham. Porque como eu acabei de falar, as críticas vêm assim, ó, pá, como bombas na cabeça. E se a gente não tá preparada emocionalmente, como muitas vezes eu não estava e às vezes ainda não estou, isso interfere e machuca bastante. Sim. Tem que filtrar. Mas é essa história, mas isso a gente tem que levar pra vida, que é a Tudo. pessoa te critica,
você escuta, você filtra aquilo que de fato for útil, que de fato vai te ajudar, você guarda. Aquilo que você tá vendo que é só para te machucar, que não vai fazer a menor diferença, abstrai, joga fora, não guarda pro coração. A diferença entre ser filtro e ser esponja. A Exatamente. esponja pega tudo. Se colocar uma esponja em cima da pia molhada, ela vai sugar tudo, né? E o filtro, ele vai tirar as impurezas, o que você quer, o que você não quer. Exatamente. Então, você fala, ai, não, esponja não, sai de mim. E você trazendo, né, essa questão da autoconfiança, nos últimos anos, com a questão, né, das mídias, né, o Instagram, todas essas divulgações, vamos dizer assim, a profissão de dublador, além de você falar que é reconhecida, né, pelas outras pessoas, eu vi que ela ganhou uma notoriedade muito grande, principalmente pelos adolescentes, pela questão de ver muito animes, né, então, e assim, eu atendo, a Aline atende adolescentes também, e já escutei muitos falando assim, eu vou ser dublador, porque eu quero ser dublador. Então, essa ideia de ser dublador, que era algo que no passado não se trazia, né, a gente não via tanto essas informações. E até nas redes sociais a gente vê, né, a gravação do dublador virou uma inspiração para as pessoas. Sim. E eu vejo que você trazendo, né, vamos dizer assim, o caminho das pedras, mostrando que é interessante, mas tem que ter toda uma responsabilidade, tem que ter determinação, tem que ter disciplina, né? Cuidado com a voz. Compromisso, né? E até eu queria que você falasse um pouquinho desse cuidado com a voz aí, como que é pra você, tem certas coisas que você não pode fazer em certos momentos, vou tomar um sorvete hoje à tarde. Não, então, essa lógica, como é que funciona na tua vida também? O cuidado tem. Eu confesso que eu sou um pouquinho mais desleixada nesse sentido de voz, até porque hoje em dia ainda, tá? A dublagem não é a minha principal atividade. Uhum. Embora eu gostaria muito que fosse, como eu falei, eu entrei muito assim no susto, e me apaixonei loucamente. Ainda é um universo um pouco restrito, então é um pouco complicado você se infiltrar entre os bons, os grandes e tal. Então, às vezes, a gente acaba deixando alguns cuidados de lado. Uhum. Mas é importante, muito importante e essencial. Poxa, hoje eu tenho uma gravação, evitar falar o máximo possível, pra gente não gastar, não irritar, não Sim. machucar as cordas vocais. Toma muita água, faz uma nebulização, né? Pra dar aquela hidratada também. Poxa, maçã é uma coisa muito legal, porque ela limpa, ela tira muitas impurezas das cordas vocais. Uhum. Então, exercícios, aquecimento, desaquecimento de voz. Então, tem todo um... Eu pensava que só tinha que aquecer e não Não, desaquecer, você né? tem que desaquecer também. Existem exercícios para desaquecer. Tem alguns alimentos que também são prejudiciais, né? Não só gelado, mas tipo Chocolate falam que é café. ruim. Na verdade, assim, por exemplo, a questão do chocolate, eu englobaria aí o açúcar em si, né? Ele gruda nas cordas vocais. Então, é melado, né? Ou é Sim. doce. Então, você mesmo, quando acaba de comer um chocolate, você não fica meio... Uhum. É isso. Então, tudo que causa essa interferência, fica meladinho, grudadinho, atrapalha. Então, a ideia é que ela esteja o mais livre, o mais limpa possível. Uhum. Temos aí também as fonos maravilhosas que salvam a gente nos Sim. piores e nos melhores momentos, que tenha, né, vários artifícios, exercícios e coisas que nos ajudam. Isso é que tem fono Temos também, 3 né? fonos lá, Sim. maravilhosas. Beijos para nossas Pras fonos, né? nossas fonos. Já falei que eu já conversei, já falei pra Mira essa semana que eu tô precisando ir lá. Vou Conversar marcar com as com alguma fonos. delas É. lá, porque olha, É fundamental, é né? fundamental. E você trazendo, né, Daiane, sobre a questão da dublagem, que eu acho que assim, foi encantadora de escutar muitas coisas, mas você falou da questão de produção, né, que é esse o teu caminho hoje, de tantas, né, da pluralidade aí que você tem de habilidades, hoje você tá na questão de produzir muitas coisas. Eu ia até perguntar, o que mais tá tomando? Isso que eu você queria falou que a dubladora não é o seu principal. O que tá mais aí na sua vida hoje? A questão é assim, né? A gente não vira artista, a gente nasce artista. Uhum. Como já foi constatado em vários exames e
pesquisas, o cérebro do artista funciona de uma forma diferente. Sim. Por isso temos uma visão diferente, por isso as pessoas têm tanta dificuldade de entender algumas coisas, algumas visões, algumas, né, algumas situações que nós temos. Então, é que nem o pessoal fala assim, viver de arte é difícil. Mas já perguntaram pro artista o quão é difícil não viver sem a arte? Olha só. Boa. É muito difícil viver de arte no Brasil, mas é muito mais difícil pro artista não ter arte. Uhum. Então, é quando a gente começa a buscar coisas que não saiam do seu universo, mas que te alimentem também com essa... Com a arte, com esse docinho da arte, sabe? E aí foi nesse meio tempo que a gente vai descobrindo. Então, vim da dança, iniciei no teatro. Com o teatro, tive mais acesso a essa parte por trás das câmeras, por trás da cortina. Então, tive acesso à produção, eventos. E aí veio a dublagem também. Hoje em dia, eu estou trabalhando como coordenadora de operação numa empresa que presta serviços para eventos, tá? É uma coisa assim que não tem muito a ver com o que eu fiz até hoje, mas ao mesmo tempo não tá tão longe, tá? É que o meu cargo em si é um cargo mais administrativo. Porém, sempre que possível, eu tô envolvida aí nas produções, tô em campo, que é o que eu gosto mesmo, entendeu? Então, mas aí é uma questão extremamente financeira. Como eu falei, eu sinto pelo menos que não voltamos 100% ao normal. Então tem coisas ainda que estão meio travadas, que não tá rolando. E no caso da dublagem, ainda estamos com mais um problema, que é a questão da IA, que tá chegando com muita força. É verdade. Então, isso tá atrapalhando demais a questão dos dubladores. Então, eu, por necessidade, tive que buscar algo, vamos dizer assim, mais sólido. Sim. Não que a arte não seja, mas que eu tivesse certeza que eu teria ia aquele receber. valor para pagar o meu boleto. Uhum. Falei, então, embora eu esteja dentro de algo envolvido com eventos, eu não estou diretamente, estou numa área mais administrativa. Sim. Mas com evento, já fiz de tudo, já fiz desde pré-produções, de você preparar tudo para que algo aconteça, como campo, onde você tá lá com aquele rádiozinho, não, fulano, vem pra cá, que não sei o quê, aquela loucura de corre pra lá, corre pra cá, que às vezes a gente vê de pós. Então, assim, é uma coisa que eu gosto também bastante, bastante. E você acha que a pandemia, então, ela trouxe um afastamento, né, das pessoas à arte, mas você imagina o quê? Que elas se acostumaram a não ir, porque é medo, ou tem também uma questão política aí, uma questão, não sei, o que você percebe que afastou as pessoas desse entretenimento que é tão gostoso, né? Ir no cinema, você ir no teatro. Olha, particularmente, o que eu sinto é que, assim, tivemos todos que parar, ficar presos, perdemos todo esse contato com o mundo exterior. E muita gente, sim, sentiu falta. E aí, então, quando algumas coisas reabriram, foi aquela loucura de todo mundo querer ir junto. Acho que principalmente para os jovens, né? Balada, essas coisas. Quando começaram a abrir barzinho, balada, era uma loucura, todo mundo lá. Porém, existe ainda um certo medo coletivo. Eu falo por mim, eu também tenho. Então, você fica receosa às vezes, né? E as pessoas também, acho que perderam muito dinheiro nesses anos. Sim. Então, hoje em dia, é o que eu falei. Econômica, né? Ao invés de eu investir numa peça teatral, eu prefiro investir, de repente, numa coisa que neste momento é mais útil para mim ou para minha empresa. Sim. Então, são nessas escolhas que a gente sente que estamos sendo passados um pouco para trás. Entendi. Entendeu? Que estão vindo menos. Aí tem, claro, a questão do governo que não apoia. Infelizmente, o nosso governo brasileiro não apoia a arte. Então, a gente, é nós por nós mesmos. Sim.
Então, diversas produções que vocês vão ver, não tem apoio de ninguém. Uhum. É a gente que tira ali do próprio E bolso. buscando corre, patrocínios, né? que tenta Muito. ir na loucura, alguns patrocínios, alguns amigos, Uhum. para poder ajudar. Então, essa eu acho que é a maior dificuldade. E eu digo pra você, esse ano eu tô com a proposta de ir teatro, né? Então eu já fui em muitas peças, fui no Cantando da Chuva, fui na Tarsila, né? Eu tô assim buscando, né, pra poder entender mais e eu digo pra você assim, o quanto que é rico, o quanto que é delicioso você assistir uma peça teatral. Sim. Eu falo que é uma escola linda, porque a gente aprende tanta coisa quando tá ali na plateia, né? Vendo todo esse processo de produção e aí quando vê o espetáculo. Então, realmente eu incentivo muito as pessoas buscarem teatro. E o teatro eu tô apaixonada, porque eu acho que até a minha proposta era todo mês ir tentar. Eu compro bem antes, né? Aquelas situações assim que o Instagram ajuda a gente, né? A comprar antes lá as Sim. coisas, mas como ajuda a ver a vida de uma outra forma e aprender muito. Então, dizendo pro pessoal de casa, né? Invistam em teatro, que é muito bom. Valorizar, né? Os artistas e todo esse empenho, né? Que realmente deixa a vida muito mais leve quando a gente consegue ver, assim, uma produção de qualidade, Sim. né? E eu percebo também, sabe, Cláudio, aproveitando que você tá falando, que às vezes as pessoas falam, se queixam, que saem, não tem o que conversar. Uhum. Não tem o que falar. Ah, vai conversar, vai falar sobre o quê? Não tem nada, né? Por quê? Porque deixou de sair, porque deixou de viver, porque a Uhum. vida tá muito chata mesmo. É trabalho, Então, você vai casa, falar o casa, quê? trabalho, É. colégio, essas coisas. A gente falar do nosso trabalho, por exemplo, a gente não pode, Uhum. né? Tem que falar de outras coisas, né? outras Então, coisas. aham. Se a gente não vivenciar outras coisas, eu não vou ter o que contar mesmo. Exato. E a vida vai ser muito chata. Você vai chegar com a pessoa, ah, como foi seu trabalho? Foi tudo bem, trabalhei das 8 às 8. Ah, mas como foi? Ah, legal. É o que É o que a gente pode falar, falar, né? Uhum. né? E muitas pessoas, às vezes, vão conversar e falam assim, não tem conteúdo, porque não vive. Porque fica só ali, ou no celular, ou dentro de casa. Fica Aí no vai seu contar o quê? quadradinho, né? No É. seu mundinho ali. Ah, que Sim. lavou uma louça, que lavou o carro, que... Ah, Sim. Né? Então, essa abertura eu acho que faz É. uma diferença muito grande. E abrindo mais coisas aqui da Daiane, agora a gente vai sugar a Daiane. Pode um falar. adentro do que você disse. Pensando em emoção. Se a Uhum. gente assiste um filme, assiste uma novela, a cena já traz uma emoção, um negócio diferente assim pra gente. Imagina você ver isso ao vivo. É lindo. É. Você Você sente vê a a vibração pessoa ali. na Aham. sua frente falando, você ouvindo a voz dela, ela olhando no seu olho, Uhum. te dando aquele texto, de repente, sei lá, pode ser um texto animado, como pode ser um texto mais pesado, Sim. mas você vivendo com ela ali, naquele... É por isso que eu falei que eu amo teatro. Uhum. Porque você consegue... E aí você sente a emoção que ela tá sentindo, ela sente a sua emoção ajuda ela ali naquele momento do personagem. Uhum. Então é uma troca, assim, fantástica, fantástica. Então por isso que eu falo, poxa, amo cinema, amo TV, mas teatro é É minha diferente. vida. É vida, é Diferente, contato, é vida. né? Falando em vida, aí eu falei, vamos sugar a Daiane até não poder mais. Vamos pro outro lado, que é a dança. E aí eu vendo, gente, é muito bonito ver a Daiane. Aí até eu lembrei de quando eu assistia lá as danças dos famosos. Você, quando fala, você termina o movimento com a mão de bailarina. Você vê a delicadeza disso? Eu tô encantada de ver isso, né? A gente fala, nossa, não termina o movimento. A Daiane falando aqui é toda delicada, né? É lindo ver isso, que é realmente um treino, uma habilidade sua desde criança, né? Esse meio de dança de salão, como que foi aí, como que é pra você ainda esse contexto da bailarina? Bom, a bailarina, como eu falei, eu comecei bem cedo. Só que bailarina, ela tem uma vida curta, Uhum. né? Principalmente por conta do desgaste físico. Uhum. Então, às vezes, eu comecei com 5. Eu com 12 anos já não tinha mais joelho. É uma questão Nossa, que gente, eu tenho olha. paciente que fala, é realmente isso. Então, eu fico Entendeu? curiosa, porque eu nunca nem É. fiz a aula de balé, nada. Então, eu fico muito curiosa pra saber como que é esse mundo. Hoje em dia, Cláudia, Eu faço uma recordação da minha infância aqui. Outro gatilho, Clotilde? Eu brincava de caçador na rua, mas nunca fiz balé. Acampamento. Não, também, né? E outra aqui, ó, dói, né? Não Eu já fiz fiz balé. balé, já A Aline, fiz, né? já. Palhaçada. A Aline aí, ó, toda bailarina. Só falta o Rodrigo falar que fez balé também. Deu um Claro ataque que aqui. fez, na carinha dele.
eu falo assim, hoje em dia, graças a Deus, as coisas estão evoluindo, né? Então, estamos tendo um olhar mais cuidadoso com isso. Então, temos fisioterapeutas especialistas em bailarinos, em cantores, em artistas, então, que conseguem fazer um trabalho de prevenção, um trabalho, né, de pós também, para ajudar nesses detalhes. Na minha época, que já faz um tempinho, não tinha muito isso. Uhum. Então, era aquela bailarina raiz mesmo, que vocês perdiam a unha do pé na sapatilha de gesso, Ai, Jesus. sabe? Com a professora com o cabo de vassoura. É, Ô, gente, quê? é sério. E Hã? ainda tem isso, viu? Eu tenho Existe. paciente que ainda, que há pouco tempo atrás, usava lá o cabo de vassoura. Qual que é a ideia do cabo de vassoura? É Postura. pra postura. Ou Olha, às vezes até aqui, o joelho. É que o cabeça estica. olha, ainda bem que eu não fiz balé. Mudei a ideia agora, Mas né? eu fiquei indignada, porque eu acho que isso, não sei se caracteriza um crime. Nem sei, gente. Olha que coisa. Nem Então. sabia dessa parte. Antigamente era mais rígido, né? Uhum. Porque vem dessa coisa, né, da Rússia, da França. Então tem uma coisa Só mais podia ter de lá. rígida. O balé vem daí, né? Então, hoje em dia, como eu falei, tá mais tranquilo. Então, existem coisas que você pode colocar, proteções, Uhum. estudos que comprovam que, de repente, uma postura que a gente utilizou durante 100 anos, que todo mundo falava não é legal, hoje a gente entende que realmente não é legal, então dá para mudar e você continuar tendo a classe ou tendo, né, a leveza da bailarina ou tudo aquilo que ela precisa. Como Uhum. questão de lombar, por exemplo, a bailarina ela tem uma questão que ela tinha que ter a lombar reta. Então a gente forçava muito para ter as costas, bumbum encaixadinho, lombar reta. Onde isso é normal? Sim. Não, isso não é normal para ninguém. É nossa estrutura, nós temos uma curvinha Sim. na lombar, é natural. Hoje em dia, né, os professores de balé, os bailarinos, os fisioterapeutas, eles já entendem que não é normal. É possível sim fazer esse encaixe, essa coisa, né, da postura, sem perder a curvatura natural do nosso corpo, que afeta muito e muito, muito, machuca muito a gente. Uhum. Então, assim, nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho, a É. gente tem que cuidar. Sim, e faz uma atividade que machuca. E, Clau, esses dias atendendo uma menina, eu fiquei indignada com o que ela sofre. Agora ela mudou do balé pra jazz, sei lá. Agora é o ombro que vive estourado. Olha, não Assim, tinha ideia que esse outro lado, né? Eu perguntei, sua mãe sabe disso? Ela falou, sabe, né? Não sei o que. Eu falei, Uhum. minha vontade era de ir lá e denunciar. Assim, Tá. sabe? Não sei, porque pra mim isso era uma coisa que não existia mais. Uhum. Era uma coisa, Essas cobranças tão, né? de 1960, né? Uhum. Hoje você vê em 2024 ainda uma criança com a vassoura para ficar, que professor deita em cima para poder Nossa. fazer espacate. O quê? É, Sim, Eita, não. Sim. Olha que bom que eu não fiz balé, né? sim. então eu falei, nossa, pra E aí, mim isso não disso, existia desse mais. balé clássico, vamos assim dizer, a dança de salão veio nesse caminho também? Então, foi mais ou menos isso. Por conta do balé, então a gente acaba tendo algumas lesões. É uma área, assim, extremamente... É muito disciplina, é muito difícil, é muito rígida. Nesse meio caminho andado, eu conheci alguns outros ritmos. Então, eu conheci um forró universitário, eu fui pro samba rock. Daí, eu me apaixonei por essa dança 2. Uhum. Que até então, pra mim, eu era solista, sou bailarina. Uhum. E aí eu comecei a gostar disso e comecei a correr atrás, a pesquisar. Aí foi quando eu conheci o Jaime Arocha, né? Ele tinha uma escola aqui em São Paulo. Comecei como bolsista na escola dele. Uhum. Então eu fazia um auxílio aos alunos, não pagava as aulas, e em contrapartida aprendia. Então, como bolsista, a gente vai evoluindo, né? E vira assistente, vira monitor, até o dia que a gente ganha a nossa turma. Sim. Nossa própria turma. Então, fiz diversos cursos com ele aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, já dancei em companhia com ele, tudo. Uhum. E foi aí que eu conheci o resto, conheci
o samba de gafieira, que, modéstia à parte, é minha E paixão. é lindo, Minha paixão é o lindíssimo, né? samba de gafieira. Pra mim, é o top dos tops. Se você falar na dança, qual o seu top? Samba de gafieira. Aham. Depois a gente vem com o resto. E aí, você vai fazendo, você vai aprendendo. E eu fui realmente tomando muito gosto por isso. E durante muito tempo da minha vida, eu vivi só com isso, de dormir na academia. Tá. Dormir na academia para ensinar, para ensaiar. Essa questão que você comentou da sua aluna do jazz, isso acontece muito porque nós temos um tipo de rendimento físico comparado a um atleta. Só que isso só é comparado hoje, tá? Antigamente não. Tá. Então, hoje nós somos comparados com rendimento físico igual ao de um atleta das Sim. Olimpíadas. E claro que é. E sim, É. nosso tempo de treinamento, É. nosso desgaste físico é o mesmo. Sim. Até mais, dependendo. Entendeu? Sim. Então, na dança de salão foi meio que isso, assim. Eu fui entrando nesse mundo, fui vivendo, fui conhecendo, fui me apaixonando e fui ficando. Uhum. Tive uma lesão no meu tornozelo, rompi 2 ligamentos. Tive que dar um tempo com a dança. Sim. Cheguei num ortopedista, ele olhou pra mim, eu com 28, 27 anos, 26 anos. Você vai ter que se aposentar. Ai, que triste escutar isso, né? Nossa. Eu saí chorando, Imagino. frustradíssima, gritando, me esgoelando. E foi aí que eu descobri realmente que existem os ortopedistas esportivos, que eles trabalham em prol dessa alto rendimento. Uhum. E foi quando eu conheci alguns ortopedistas nessa área que me curaram, não precisei que fazer, bom. não precisei de cirurgia. Profissional certo, né? Fui no profissional certo. Óbvio, ainda não tenho 2 ligamentos, então tenho um certo cuidado. Porém, eu sigo a minha vida normalmente. Faço apresentações no salto alto, faço na ponta, faço do jeito que vocês quiserem. Então, E eu fiquei, você falando aí, né, muita coisa do que você falou, fiquei pensando de o quanto a arte, tanto a dança quanto a dublagem, o teatro, ele está muito atrelado a uma questão mental, Sim. né? De saúde mental até. Vou te explicar o que acontece às vezes. Eu tenho pacientes que são extremamente tímidos, mas que fazem grandes interpretações nos teatros. Uhum. E eu falo, tá, e lá não tem vergonha? Não, lá não tem vergonha. Aí eu peço, fala uma fala pra mim, né? Não consegue. Não consigo. Uhum. Não consigo. Eu falei, mas só uma. Não, à e vontade. e olha que eu tenho, ó, chamo com essa paciente. Só uma. Ai, não, mas eu tenho vergonha. Não consigo. Falei, faço como adolescente, né? Falei, não, quero saber, não sei o quê, né? E não vai. Não vai. Mas no teatro ela consegue ali expressar tudo. E ela adora fazer vilã, essa daí, né? Eu acho que Mas Mas são os magia. melhores, são os É, melhores. magia. Os vilões são os E ela fala, melhores. nossa, eu fui muito ruim. Aham. Eu falo, você foi muito ruim em que sentido? Fui super maléfica. Ah, legal, né? E ainda ela gosta de anti-herói. Aham. Então é o que ela, né? Mas É o bem a quanto que praia. é um trabalho, né? E eu falo assim, às vezes para ela, você consegue transferir, trazer um pouco do que você vive no teatro para sua vida particular, para o dia a dia, para poder conseguir enfrentar a vergonha, né? É muito difícil, né? Mas Uhum. acho que no teatro, na arte, a pessoa consegue, às vezes, ser quem ela gostaria até de ser, né? Então você que Exato. pode dizer pra gente isso, né, Daiane? Exatamente. Eu falo que o palco, pra mim, é um universo paralelo, sabe? É o buraco do coelho da Alice, do País das Maravilhas. Porque quando eu tô no palco, primeiro que eu não sou a Daiane. Eu sou o que me mandarem ser ali. Então eu não tenho problemas, eu não tenho dificuldades, eu não tenho medos, eu não tenho angústias. Eu tenho aquilo que a minha personagem tem que ter. Então quantas vezes eu fiz espetáculos com febre, com dor, passando mal porque eu falava assim, quem tá doente é a Daiane. A fulaninha que vai entrar no palco não tá doente. Então ela tem que ir, Uhum. sabe? Então assim, o palco pra mim sempre foi esse lugar
mesmo de acolhimento, de segurança. Eu sou extremamente insegura, sou muito tímida também. Uhum. Falei, aquela autoestima baixíssima. Falei, a Miriam já trabalha comigo há anos, tentando me consertar, já melhorei muito, mas eu sempre tive essa dificuldade. Uma coisa, por exemplo, que eu sempre tive muita dificuldade, desde criança, eu sempre fui muito magra. Morria de vergonha de usar uma saia, um short, e não ia pra praia, porque as pessoas me zoavam na escola. E aí, de repente, eu me vi no palco tendo que fazer uma prostituta, entrar de lingerie. Tá. E eu falei, e agora? Eu lembro que eu ficava de hobby na coxia. E na hora que dava deixa de eu entrar, eu soltava o hobby na coxia e entrava. Porque até o momento em que eu estava na coxia, eu era a Daiane. A partir do momento que eu tirava o hobby e pisava no palco, já não era mais a Daiane. Então ali a gente, e pelo menos eu, tenho aquela liberdade de ser o que eu quiser, o que eu puder, o que eu nunca fui, o que eu jamais seria. De falar, de fazer, de realmente de liberdade. Aquela liberdade que a gente nunca vai ter na nossa vida normal. Por questões Verdade, éticas, por verdade. questões Julgamento, criminais. É isso, é. Entendeu? Então, Isso é- assim, realmente é isso, é libertador. É libertador. Só que é uma chavinha. É literalmente uma chavinha. Quando você sai do palco, você vira essa chavinha e você realmente não consegue dar a voz. Você não Sim. consegue dar o texto. Você não consegue reproduzir. Você não consegue fazer o que você faz ali. Dar vergonha. Porque ali é a Daiane falando com você. Vir falar com você. Se você viesse falar pra mim assim, quero falar sobre a sua vida pessoal. Eu estaria embaixo dessa mesa. Uhum. Mas como aqui a gente tá falando sobre essa parte artística, sobre personagem, sobre arte, sobre coisas que não diretamente ligada a mim, é outra coisa. Sim. Entendeu? E você já teve a vontade de falar assim, interpretou aí um personagem falando, nossa, como que eu queria ser igual essa pessoa, vou tentar aprender, vou tentar mudar, fazer igual, ou você separa mesmo? Então, a gente tem inspirações, né? Tem ídolos. Então, eu vejo muito uma pessoa que me inspirou muito, né? Uma atriz que me inspirou muito, que eu gostava, né? Infelizmente, ela não está mais neste plano. Mas que me inspirou muito foi a Marília Pêra, Uhum. entendeu? Sim. Porque eu achava genial a forma como que ela trocava, como que ela lidava, como ela, principalmente falando em... Ai... Versatilidade dela nesse sentido? de espontaneidade ali, Sim, sabe? sim. Na hora de improvisação. Que Uhum. muitas vezes ela saía dos textos, ela esquecia, ela perdia os textos e ela improvisava, mas com uma segurança que até quem tava ali com ela entrava na dela e falava, Sim. é isso, se ela tá falando, é isso. Uhum. E eu lembro exatamente quando eu entrei, quando eu, né, passei lá no curso, que eu estava no meu primeiro semestre de artes cênicas, eu ganhei um livro que chama Cartas para uma Jovem Atriz. Então, é uma coleçãozinha que tem Sim. sobre todas as profissões. Isso. E a Carta para Jovens Atrizes é feita por ela, é escrita pela Marília Pêra. Então, ela conta a história dela desde o início, ela de criança, que os pais eram atores, então ela nasceu na coxia. Ela vivenciou a vida inteira dela ali atrás. Então, era uma coisa que eu falava... Meu avô brincava comigo e falava, oi, Perinha. Sabe? Então, era isso, porque era o que eu falava. Eu falei assim, eu queria... Não que eu queria ser ela, mas eu queria ter essa espontaneidade, essa versatilidade, essa... Sabe? Fernanda Montenegro, essas grandes atrizes que a gente olha e fala, é tão natural. Eu queria ser assim, tão natural. Porque hoje em dia a gente vê umas pessoas meio engessadas, meio... Sim, que fala, bastante. não é isso. E tem alguns que eu falo que parece que estão difícil. interpretando o mesmo papel em qualquer novela. Aham. É o mesmo jeito. Eu falo, gente, parece que... Né? sei lá. Uhum. Exato. É que hoje em dia temos umas coisas aí que eu falo que eu sou... Por exemplo, fui fazer um teste há um tempo atrás para uma série. Fui até o final no teste. Cheguei frente a frente com o diretor perguntou assim pra mim, quantos seguidores você tem no Instagram? Eita. E eu vou ser bem sincera, eu nunca fui uma pessoa de muito rede social, Sim. essas coisas. Eu falei, sei lá, tenho umas 500, umas 300, são meus amigos. Aham.
Ele falou, então, a gente precisa de uma pessoa que tenha mais de 10K por conta de engajamento, de não sei o quê. Perdi o trabalho. Então, não são todos os lugares, mas grande parte hoje em dia visa engajamento, visualizações. Sim. Então, o que você estuda, o que você faz, que nem você falou, nossa, você fez tanta coisa, seu currículo tem tanta coisa, por que eu não consigo um trabalho, sabe, legal? Porque o que eles precisam? Engajamento. Então, eles precisam... É. Que ódio! Aham. Que ódio! Por isso também que eu me estressei. Falei, também não quero mais. Vou fazer outras coisas. Aí fui pra produção, aí fui pra dublagem, fui pra outros universos. Porque eu achei ridículo, frustrante, principalmente essa parte da atuação. Se isso Sim. fosse assim, o que determina, eles tinham que olhar antes o seu Instagram, de fazer passar por todo o processo Exato. seletivo, criar ansiedade, te desgastar ali, de fazer e tal. Aí chegar no final, não, é essencial que tenha 10K. Então já olha antes o teu Instagram, caramba, né? Uhum. Ai, que Não, bronca. é triste ver essa situação, mas eu acredito que é uma onda que a gente está vivendo, né? Talvez no sentido dos engajamentos, que tudo na vida hoje Os tem que estar, os influencers. influencers, só que qualidade tá difícil. Você não vê responsabilidade, você não vê disciplina, você não vê comprometimento, você vê números. Então, Exato. e eu tenho a impressão que isso é uma onda grande, Sim. mas que daqui a pouco vai chegar a reconhecer realmente os profissionais que são dedicados, que Que têm a... Papai do céu te né, ouça e que os anjos digam Porque amém. tá ficando muito difícil Não, isso, tá. né? E estão levantando vários conceitos aí. Eu vou falar que eu não aguento. Esposa troféu. Uhum. Eu quero morrer quando eu ouço esposa troféu e que minhas pacientes adolescentes falam que quer ser esposa troféu. Fala, tá, você quer ser um objeto que você colocado em qualquer lugar da parede, que você vai e carrega? Não, mas eu não vou ter que trabalhar, meu marido vai me sustentar, vou pra academia, não sei o quê. Gente, o que é isso? É um retrocesso. E Sim. tem muita menina dizendo que quer ser uma esposa troféu, porque acha maravilhoso. A gente lutou tanto Aham. pela independência da mulher, pela igualdade da mulher, e agora vem nessa história de esposa troféu. É uma coisa que me irrita. Uhum. Eu disse que eu ia falar, acabei falando no podcast. Falei, Não, eu que bom que falou que preciso fazer tava uma coisa. engasgado. Tem que É, falar. E eu- Pode, é porque eu tô falando isso, que é uma das porcarias que acontecem aí nas redes Sim. sociais. Então, por isso que eu falo, eu vejo, né, a Daiane. Gente, é lindo ver a história da Daiane, o currículo da Daiane, o tanto, né? Vamos pensar, desde os 5 anos que você tá atuando, procurando, né, essa profissional que você é. E, ao meu ver, realmente, eu acho que vai chegar num ponto que não vai mais ter sentido esse negócio de seguidor, porque todo mundo compra seguidor, sei lá o que Mas tão acontece, né? fácil, né? Você compra lá. Até estabilizar de novo. Entretanto, gente, eu digo que, assim, o nosso horário já tá indo também, e eu não queria, porque eu queria falar mais com a Daiane. Temos tantas Que, coisas assim, ainda. eu acho que vai acabar a gente ficar falando aqui até tarde hoje com a Sim. Daiane. Então, assim, a gente só tem a realmente agradecer, né, Aline, o quanto de informações de crescimento Sim. hoje, né? Muito obrigada. Nossa, são muitas informações, foi um papo gostoso, não é? Muito! Nossa! E assim, a gente não imagina como que é a vida de uma artista e imagina que é tão glamurosa. Ah, Pensa quem que vê, é só isso, né? Só o ai, glamour ali. nossa, eu quero quem ser vê uma glamour não vê artista. corre. Mas deixa eu falar aqui dos nossos. Como que é? Dos nossos sininhos? Sim, mas primeiro você entrega o presente pra Daiane. Ah, o Olha lá o nosso presente, muito presentinho pra obrigada. Daiane. Obrigada, Coisa boa. gente. Antes do sino, eu agradeço o meu povo Tá aqui, bom. né? Vamos lá. Então, vamos lá, vamos agradecer aí os nossos patrocinadores, pessoas que estão com a gente, né? A Ju de Almeida Cabeleireira, que é uma querida. Beijos, Ju, aí pra você. Canecas da Vivi, que é o nosso presentinho aí, que a Vivi tá maravilhosa. O Tem no Limão, que faz a nossa divulgação semanal. Luana Fernandes, maravilhosa, que cuida do nosso YouTube. Gargamel Produções, com o Rodrigo Costa, e ó, que a gente descobriu que ele já fez balé, eu acho também, né? Estamos aí nessa Tem dúvida carinha agora, de né? bailarino. Pois é, Ei, né? Gente, quero ver Tem de carinho calça e corpo colada. de bailarina, me respeita. Agradecemos Zenaide Modas, né, Aline? Zenaide, hoje a Aline aí, ó, toda de Zenaide Modas. Eu vou lá na Zenaide Modas também, quero ir lá dar uma olhadinha, que assim, é uma loja maravilhosa que não tem no Limão. Não tem no Limão? Não, no Limão, Não, né? no Limão. Tô fazendo 2 propagandas juntas já, né? E agradeço também a Clínica Psec,
que a Daiane conhece, Conheço né? Muito bem. E eu tenho, assim, a honra realmente de ter a Daiane. Agradeço a Miriam que indicou, Miriam, uma obrigada, querida beijão, também. Miriam. Então, Miriam, obrigada por me salvar. Ela é minha salvadora. então a gente procura a Miriam também na clínica, que é maravilhosa, né? E agora é a tua parte aí. Vai lá. fonoaudióloga. Fabiana, Fono. Viviane e Tainá, são as Isso. 3 que estão com a gente lá, estão maravilhosas Falei que também. essa semana eu vou passar lá. que eu tô Conversar com elas. Tô precisando já de um tratamento sério. Sim, sim. Agradecemos muito. E agora a tua parte, Aline, Vamos lá, pessoal. Ó, se inscrevam no canal do YouTube, ativem os sininhos de notificação, curtam aí os nossos vídeos, divulguem, compartilhem para ajudar a levantar conhecimento, levar conhecimento para tantas pessoas. Sigam o Pode Estar, não é estar de estrela, hein? Pode mudo POD estar. No Instagram, psicóloga Claudiane Quaglia, Uhum. psi.aline Marcelino, Daiane. Clínica Psec. A Daiane, pra ela não ficar, pra ela conseguir trabalho, gente. Porque Pra ela conseguir um eu tô- engajamento, pra ela conseguir seguidores. engajamento, ó. Daiane Giraldi, não, esse é o seu e-mail, isso Não, é o Daiane Instagram, @Daiane com Y, Giraldi. Uhum. Tem Giraldi. muita coisa legal no Instagram da Daiane, gente, que eu fiquei vasculhando lá o Instagram dela. Sigam o Gargamel Studios também no Instagram, no YouTube. Não sei se tem YouTube também. Psec. Né? é Todo isso aí. mundo, né? E a gente só tem a agradecer. Muito obrigada, Daiane. Aí eu que agradeço. agradecemos. Quero dizer que foi o primeiro podcast que eu participei. Nunca mais esquece. Artista é o primeiro Primeiro podcast. Fiquei falando do emocionada, lisonjeada. Estava super nervosa, porque nunca fiz esse tipo de coisa. Quero agradecer, vocês me deixaram assim super, super tranquila, super à E vontade. você é ótimo em podcast. Eu gente. amei. Eu amei de verdade o convite. Obrigada, A Obrigada. gente que agradece. Vamos fazer o nosso Um brinde aí de brinde aí. encerramento. Boa noite Boa aí pro noite, pessoal. Boa Até a noite. próxima semana que vem tem mais, hein? Beijinhos Tchau, pra tchau. vocês. Tchau, Tchau. tchau.